eu informo a todos, dando novamente um bom dia, abrindo formalmente a nossa videoconferência da OC Assessoria, com o objetivo hoje de tratar sobre os benefícios eventuais e a lei do SUAS. Informo que a partir desse momento a nossa reunião está sendo gravada para disponibilização no nosso canal no YouTube, ok? E vamos começar. Vou iniciar aqui a nossa apresentação. Eu nem gosto uma das coisas que mais eu ainda não me acostumei nessa questão de fazer essa apresentação é não ver vocês, né? De ficar falando sozinho, sem visualizar. Perguntou só para você, mãe. Que eu gosto sempre de visualizar vocês, mas aí a gente falar para a tela quando eu vejo a câmera de todo mundo, eu acho até legal, mas quando eu vou para o modo de apresentação, que aí fica só a minha tela, eu confesso que eu acho chato. Mas é isso mesmo, vamos lá. Então, pessoal, antes de começar, só alguns avisos importantes que eu tenho aqui a fazer para os municípios. Nós fizemos uma reunião emergencial na terça-feira, né, com os municípios da nossa assessoria, sobre o relatório de prestação de contas do recurso do Estado. No ano de 2020, todos os municípios receberam recursos do governo do Estado para concessão de benefícios eventuais. Além disso, os municípios que têm CREAS recebem o recurso para cofinanciamento da proteção social especial de média complexidade. O Estado está solicitando uma prestação de contas. Nós já fizemos uma pequena reunião, onde nós apresentamos esse formulário. Consiste basicamente em descrevermos as despesas que foram realizadas com esse recurso, seja com um recurso do CREAS ou com um recurso de benefício eventual. Lá a gente vai ter que informar fornecedor por fornecedor que foi feita a despesa, colocar o rendimento de aplicação financeira e quanto tem em conta. Algumas cidades não executaram, ou seja, se não executou, não vai ter a descrição das despesas, vai ter apenas as informações de saldo, rendimento de aplicação financeira. Depois dessa primeira tabela, nós temos dois documentos, que uma é o plano de reprogramação do recurso referente à proteção social especial de média complexidade, o financiamento do CREAS, e o outro de benefícios eventuais, e onde vocês vão planejar, dizer, governo do Estado, eu não executei, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por exemplo, tem um município que quer comprar um veículo, um recurso que tem lá do cofinanciamento estadual, do CREAS, beleza. Mas tem que saber que aquele valor que tem na mesma conta tem o valor de benefício eventual e tem o valor do CREAS. Não pode utilizar o recurso todo, certo? Porque os municípios, por exemplo, tem 39 mil reais lá em conta, entrou mais, digamos, 10 mil para benefício eventual, eu não posso usar os 49 para comprar o carro. Eu tenho que, os 10 mil é destinado a benefício eventual. Então, ter esse cuidado. São 90 dias de prazo, nós temos que, inclusive, apresentar esse documento ao Conselho de Assistência, fazer resolução, aprovar a prestação de contas e a reprogramação, certo? E tem, pelo que foi colocado, é importante que os municípios façam o cadastro do SEI, que é o Sistema Eletrônico de Envio de Documentos. Eu acabei de fazer meu cadastro, eu vou fazer, tem um passo a passo que o Estado mandou, e eu vou fazer uma videoaulazinha mostrando como é que o técnico do município faz o cadastro no SEI. Por quê? Porque aí você não tem mais aquela situação de enviar o documento físico, você envia através do portal SEI, certo? Você já envia direto lá para as setas, com a assinatura do usuário, tudo direitinho. Então, isso vai facilitar o envio dos documentos. Temos que se adaptar a isso. Então, todo secretário vai ter que fazer o cadastro no portal SEI. Eu vou compartilhar no grupo da assessoria o passo a passo, que o Estado já colocou, é bem simples, mas também vou fazer uma videoaula para detalhar ainda mais esse procedimento, tá certo? Outro ponto aí da nossa reunião, quem vai precisar de certificado, como eu já disse,
colocar no chat, certo? O nome do município, a unidade de trabalho, fulano de tal, Alto Rodrigues, CRAS, o nome completo, CPF e e-mail, que na próxima semana a gente já envia para vocês esse certificado no e-mail, tá ok? Segundo ponto, terceiro ponto aí, apenas alguns avisos, o Conselho Nacional decidiu pelo formato de realização da Conferência Nacional, ao qual será virtual, e os municípios ainda continuam naquela possibilidade de definição das suas conferências, seja ela presencial, híbrida ou totalmente virtual, conforme nós já discutimos anteriormente. Então, é um momento de análise, de preparação, de tomar as medidas iniciais, mas, diante da perspectiva de o avanço da vacinação, da melhoria da condição da pandemia, a gente orienta que vamos deixar a realização da conferência talvez para um período mais próximo do fim do prazo. Não que deixem para o último dia, última semana, mas a gente tem um tempo, né, até agosto. Então, não acredito que seja viável a gente já realizar essa conferência agora em maio, diante dessas condições que nós estamos tendo, certo? Então, esses são alguns pontos. E aí, vamos tratar diretamente da questão da lei do SUAS. Bom, a gente tem uma minuta de legislação do SUAS, da lei do SUAS, certo? A qual eu vou mostrar aqui para vocês. Já foi disponibilizado para alguns municípios. E o que é que a gente pede para todos os municípios? Pessoal, veja aí na legislação de vocês, no município de vocês, se vocês têm lei do SUAS implantada. Por exemplo, eu sei que alguns municípios têm, Jucurutu, vou dar um exemplo. Eu sei que lá tem lei do SUAS. Então, não tem o que se pensar lá em mudar a lei do SUAS. Talvez, em alguma modificação de algum artigo, alguma coisa, isso pode ser alterado. Mas lá já tem essa legislação. E o importante é que a lei do SUAS, que no município tem uma lei que contemple praticamente todas as leis, no sentido de que você não deve ter uma lei para benefício eventual, uma lei do Conselho de Assistência, uma lei do Fundo Municipal de Assistência. Não. Nesse projeto de lei que nós elaboramos, né, nós temos aí a unificação dessas três situações, tanto a parte do Conselho, tanto a parte de benefício eventual, quanto a parte do Fundo de Assistência Social. Então, tudo isso vai estar englobado dentro da lei do SUAS, ok? E aí, eu vou passar para vocês aqui rapidamente, mais ou menos, a estrutura da lei. Eu já compartilhei, coloquei lá no grupo. Quem precisar, fale comigo no privado. Alguns municípios pediram, eu mandei já a minuta, né? Alguns eu já coloco o timbre do município que eu tenho, já mando, já fica quase encaminhado. A gente pede que envie para a Procuradoria do município para que seja analisado, para em seguida dar o trâmite necessário. Porém, tem alguns pontos que são cruciais que nós temos que discutir, certo? Que são detalhes que aí cada município ele tem que analisar. Então, não é uma lei pronta, imutável. Não, isso vocês têm que analisar na realidade de vocês no município, ok? Eu vou... qual o canal do YouTube que está passando? Eu não estou transmitindo ao vivo pelo YouTube, certo? Eu tô fazendo... O que é que eu faço? Após a realização da reunião, eu coloco a conferência no YouTube, tá certo? Eu não estou transmitindo ao vivo no YouTube. Só respondendo a pergunta aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, só dados aqui do... Ok, beleza. Então, pessoal, vou aqui apresentar a lei aqui do SUAS. Ok. Então, apareceu aí para vocês. Me dê um ok aí quem está com a câmera ativada. Niete, apareceu aí para você a lei do SUAS. Apareceu aí, Tiana, ok, pronto, beleza. Então, vamos lá. Eu não cabe aqui a gente fazer a leitura completa dessa lei e tomar muito tempo, enfim, fica a análise aí dos técnicos da secretaria. Então, eu vou mais para alguns pontos importantes a serem discutidos, certo? Então, aqui a gente tem da organização do sistema único do município, a parte da gestão, certo? A estruturação, né, dos serviços, a proteção social básica, o que é que ela tem, a proteção social especial, o que é que ela tem, a média complexidade tem isso, a alta complexidade tem isso, tudo de acordo com a legislação do SUAS, ok? As unidades públicas, CRAS, CREAS,
as seguranças afiançadas pelo SUAS, né, tudo de acordo com a Política Nacional da Assistência Social, das responsabilidades do município. Aí a gente tem, vamos lá, do Plano Municipal de Assistência, também a estruturação do plano, das instâncias de articulação, aí vem o conselho. Pronto. Esse é um ponto aqui. Tem conselhos de assistência, que eu já verifiquei em algumas cidades, que possuem mais integrantes. Por exemplo, no meu município a gente tem 10 titulares e 10 suplentes. Então, quer dizer que não pode, Otávio? Pode. O conselho tem que ser paritário. Se você acha que no seu município o conselho deve ter 10 membros, sendo 5 titulares e 5 suplentes, não tem problema. Ele precisa ser paritário. Eu não posso ter 9 titulares e 9 suplentes, porque aí você tira a paridade. Então, eu tenho que ter 4 representantes governamentais e 4 representantes da sociedade civil. Aqui, vejam, dentro dos representantes da sociedade civil, nós definimos que esses representantes, eles sejam de que forma? Representantes de usuários ou organizações de usuários, de entidades e organizações da assistência social e trabalhadores da área, certo? Então, veja que você tem, basicamente, 3 segmentos para compor 4 vagas. Um exemplo, você tem usuários ou de organizações de usuários. Aí só a gente não tem nenhuma organização de usuários. Isso é comum no município, a gente não tem. Por exemplo, o grupo de beneficiários do programa Bolsa Família, você não tem. O grupo de usuários do serviço de convivência, você não tem. Então, você não tem, muitas vezes, os usuários organizados em coletivos que possam ter representantes para atuar junto ao conselho. Você tem usuários da política. Usuários de forma, digamos assim, separadas. Então, você tem gente que é beneficiário do Bolsa Família, você tem gente que é beneficiário do serviço de convivência, do Criança Feliz e outros serviços e programas que você tenha na assistência. Então, daí eu vou pegar aqui que você escutou. um áudio bacana aí, deixa eu ver quem é. Aqui. E aí, pessoal, então essa representatividade eu vou organizar da forma que for necessário. Ok? Assim, se quiserem fazer alguma mudança, não tem problema. E aí, essa representatividade dos usuários, eu posso ter uma representatividade. Os usuários do programa Bolsa Família, no titular um suplente. Usuários do serviço de convivência, no titular um suplente, por exemplo. E lembrando que essa eleição feita em foro próprio. Então, você convoca os usuários daquele segmento e faz a eleição entre aqueles interessados e representantes, tá certo? Bom, aí vem a questão do conselho, mesa diretora, as comissões, enfim, toda essa parte legal que deve seguir, mandato, as competências, e isso tudo deve ser analisado e revisado por cada secretaria. A gente trata também da conferência, da participação dos usuários, das instâncias deliberativas do SUAS, e aí vem a parte de benefícios eventuais. Então, isso, por que eu estou trazendo a lei do SUS e os benefícios eventuais? Porque a partir do momento que a gente traz essa mudança na legislação, nós temos que discutir o que de fato é benefício eventual para a gente ter esse entendimento, saber como a legislação funciona e aí a gente ter uma atuação de acordo com o que a legislação está prevendo. Senão eu vou ter o seguinte, a legislação dizendo uma coisa e o profissional fazendo outra. Então, a questão da legislação de benefícios eventuais, que eu também não vou detalhar aqui, porque nós vamos daqui a pouco trazer o detalhamento sobre os benefícios eventuais. A gente grifa alguns pontos aqui que são importantes de destaque, que é a forma de concessão do benefício eventual, em pecúnia ou em bens, né, em prestação de serviços. A gente vai estar discutindo isso aqui bem detalhadamente. E também dizer que é necessário um decreto de regulamentação dos benefícios eventuais, para dizer a forma de concessão, o fluxo, um determinado critério, os procedimentos, os prazos. Então, tudo isso vai ser um decreto de regulamentação que nós também vamos atuar aí nessa elaboração. Do financiamento dos benefícios eventuais, aí vem a parte dos serviços, dos programas, e aqui um ponto importante. Esse parágrafo terceiro,
ele dá, eu não digo da margem, mas ele dá a possibilidade do município criar um programa de transferência de renda com condicionalidades vinculadas lá ao cadastro único. Isso é o quê? Isso a gente vai discutir daqui a pouco também, porque a gente vê que muitos municípios eles têm uma certa necessidade de uma complementação para algumas famílias, e isso está sendo trazido como benefício eventual, e não é. E é o que a gente vai discutir daqui a pouco. Nesse sentido, você tem a possibilidade de se criar um programa de transferência de renda, onde você vai conseguir suprir essa necessidade, é uma possibilidade que a gente deixa aqui na lei para que o município possa implementar futuramente, certo? E aí, o outro ponto importante que nós temos que discutir é justamente o quê? O percentual de repasse para assistência social. Quem participa de conferência de assistência aqui, acredito que já tem ouvido essa proposta em praticamente todos os anos, não é verdade? A gente escuta demais essa proposta de definição de percentual mínimo para o financiamento da assistência social nos municípios. Toda a vida a gente tem essa proposta e nunca sai do papel. Bom, esse é o momento de sair do papel. Esse é o momento de chegar e dizer, ó, nós agora temos um percentual mínimo. E aí o que é que a gente diz? O município aplicará anualmente em serviços, programas, projetos, benefícios da assistência social recursos derivados da aplicação de, no mínimo, X% calculado sobre o produto de arrecadação dos impostos, né, o que se refere aos recursos que tratam da Constituição Federal. Ou seja, não é o percentual de toda a receita do município, é da sua arrecadação, ok? Arrecadação boa. Então, por exemplo, aqui não vai entrar dinheiro dos programas do SUAS, não vai entrar dinheiro de programas da saúde devidamente vinculados, da educação devidamente vinculados, porque é da receita de impostos do município. E aí ele vai definir um percentual. É importante eu acredito que é um ponto importante em ser mantido nessas leis, certo? Essa definição do percentual. Porque é algo que a gente busca sempre. Então, tirar isso aqui é um tanto quanto a gente ir de encontro ao que a gente está buscando, certo? Bom, basicamente é isso. Os outros pontos são basicamente sobre... Sim. E, por fim, é interessante que nós listemos todas aquelas leis que vão ser revogadas. Por exemplo, eu tenho uma lei lá do Conselho de Assistência. Essa lei vai ser revogada. Eu tenho outra lei do fundo, eu tenho outra lei da secretaria lá que falava sobre o conselho, enfim. Então, essas leis serão revogadas. Se for o caso, é interessante citar essas revogações, dizer, a lei tal, revoga a lei número tal, de tanto, revoga a lei número tal, de tanto, que passa a vigorar agora essa nova lei, certo? Alguma pergunta, alguma observação até o momento especificamente sobre esse projeto de lei de SUAS? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pronto, pronto, ok. Beleza. Então, vamos seguir, tá? Se tiver alguma pergunta, vocês me avisam. Então, novamente, quem tiver quem precisar da minuta da lei, me fala comigo que a gente encaminha já para a gente fazer essa devida análise aí do município, ok? E agora, pessoal, vamos lá voltar para tratar do ponto talvez mais importante, digamos assim, que é o dos benefícios eventuais, certo? Vou voltar para cá, ok. Apareceu aí para vocês a apresentação, dá um okzinho aí na tela, se apareceu aí. Ok, pronto. Vamos lá, valeu, Franklin. Então, vamos lá, pessoal. Benefícios eventuais. Rapaz, a gente vai ter uma discussão boa aqui. O que é que diz a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social? Então, entende por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias. Guardem esse ponto. Provisões suplementares e provisórias. Quando a gente fala de provisórias,
A gente já tem que perceber que benefício eventual não é um suporte contínuo à situação de pobreza da família. Esse talvez seja o principal ponto de discussão e de entendimento que nós temos que ter para saber distinguir o que é um benefício eventual do que é uma necessidade da família no sentido de um suporte maior, de um programa social, seja lá o que for, certo? E ele vai atender quais situações? Situações de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Nós temos essas 4 modalidades de benefício eventual. E a gente diz ainda o quê? Que a concessão e o valor do benefício ele vai ser definido pelos municípios. Então, vejam esses pontos que nós destacamos e vamos lembrar deles, que a gente vai tratar, a gente vai estar lembrando desses pontos mais à frente, que é o quê? A provisões suplementares e provisórias, a questão dos tipos e que os municípios vão definir esses valores dos benefícios, certo? Vamos lá. O que é que o decreto 6.307/2007 nos diz sobre o benefício eventual? Primeiro, que o benefício eventual ele vem para suprir as necessidades humanas básicas, né? Então, não tem como a gente querer atender num benefício eventual, por exemplo, de um desastre, de uma pessoa que está com algum problema, que teve uma situação lá de calamidade pública, querer atingir a toda a necessidade da família. Não tem como. Então, necessidades humanas básicas. Outro ponto importante é que ele fala da questão dos eventos incertos. Pronto. Esse outro ponto. A questão do ponto anterior. Provisões suplementares e provisórias. E a questão dos eventos incertos é o que nós, e aí eu digo especificamente os técnicos, assistentes sociais, que trabalham na elaboração do parecer e na identificação da necessidade, esse é o principal ponto de reflexão para saber se aquela família se enquadra naquela concessão de benefício eventual. Então, veja, a gente vai discutir depois que um dos pontos talvez mais difíceis da gente discutir é a questão da vulnerabilidade temporária. Então, a gente trabalha, a gente vive, né, em um estado do Nordeste com uma grande quantidade de municípios pequenos, com poucas oportunidades de trabalho, com uma grande quantidade de famílias pobres. E isso nos traz uma quantidade muito grande de famílias que vivem em uma condição de privações. Porém, o fato da família estar em uma condição de privação, pura e somente, não quer dizer que ela esteja sendo elegível para um benefício eventual. Pode até parecer um pouco duro de minha parte nesse sentido, dizer assim, mas Otávio, eu tenho aquela família ali que você olha, ela está com uma situação de pobreza e eu tenho que fazer um benefício eventual para uma cesta básica. E a gente vai estar discutindo mais na frente sobre isso. Aí a gente tem que refletir e pensar qual evento incerto aconteceu naquela família para nós estarmos buscando a concessão do benefício eventual. Esse é o principal ponto de reflexão. Mas a gente vai discorrer, falar mais sobre ele mais à frente. Sem subordinação ou contrapartida. Então, eu não tenho como criar condições ou dizer, você vai receber um benefício, aquilo que a gente fazia muito do grupo de gestante lá do CRAS, acho que vocês lembram, né? Você vai receber o benefício eventual do kit lá em Enxoval, mas para receber, você tem que participar de todas as reuniões do grupo de gestantes lá do CRAS. Não pode. Então, para benefício eventual, eu não posso condicionar a concessão desse benefício a uma frequência, a uma contrapartida da família. Eu não posso. Otávio, a não ser que você pode criar um programa municipal, sei lá, gestante valorizada, dentro das ações lá do CRAS, um grupo de pais, e que dentro daquele programa, você possa fazer alguma concessão de algum tipo de benefício previsto naquele programa, mas não é benefício eventual, é uma outra coisa, entendeu? Então, vejam, não é que eu não possa criar ações que possam ter condicionantes,
Eu posso criar programas que tenham condicionantes, mas benefício eventual não possui condicionantes. Benefício eventual, quem vai dizer é o evento incerto, a necessidade da família. Então, ele tem que ser uma coisa de direito e não de para você receber, eu tenho que fazer A, eu tenho que fazer B. Se você não fizer nem A nem B, você não vai receber o benefício eventual, certo? Critérios definidos com a legislação. Então, ter um critério, que são as situações, né, vividas, o tal evento incerto, para que a família receba o benefício dentro da legislação, de forma que ela não fira esses princípios da universalidade e da concessão sem esses tipos de contrapartida. Prontidão no atendimento, gente. Isso eu já passei por isso também. A família chega solicitando um benefício eventual e aí aí vai esperar fazer uma visita, vai esperar fulano, o prefeito, analisar para ver se vai liberar ou não. Você já descaracterizou o benefício eventual. Então, o benefício eventual ele é para ser concedido imediatamente após a verificação da necessidade da família. O próprio nome já diz, tanto ele é eventual como da necessidade, como ele tem que ser imediato na concessão. Não tem como, tipo assim, eu tenho uma fila de espera de benefício eventual. Não existe isso, certo? E não haver comprovações complexas ou vexatórias. Para receber você tem que tirar uma foto assim, uma foto assada, tem que ter isso, tem que ter aquilo, de forma que você deixa a família constrangida para receber esse direito. Então, esses são, digamos assim, os pilares trazidos por esse decreto na questão da concessão do benefício eventual. Outro ponto importante, local de oferta. Onde se oferta benefício eventual? CRAS e CREAS. Está previsto no protocolo dos serviços e benefícios da assistência. Então, Otávio, mas lá no meu município é na secretaria. Está errado. Secretaria para Atividades Administrativas de Gestão. Onde se concede benefício eventual, onde a família solicita o benefício eventual, onde se identifica talvez até a elegibilidade da família, talvez ela nem saiba, é dentro dos CRAs e dos CREAS, certo? Correto é ser feita essa concessão dentro dos CRAs e dos CREAS nos municípios. Para isso existem essas unidades, para isso nós temos a composição dos SUAS para essa concessão. E aí, pessoal, uma reflexão também importante. O que não é benefício eventual? Segundo o decreto também 6.307, então as provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação, integração nacional das demais políticas setoriais que não incluam a modalidade de benefício eventual de assistência. Então, nós tivemos até aí a resolução 039 resolução 039 do CNAS, que diz que não são provisões da assistência. O quê? A concessão de órteses e próteses, como aparelho ortopédico, dentadura, cadeira de roda, muleta, óculos, itens inerentes à área da saúde, integrante de conjunto de recursos de tecnologia assistível ou ajudas técnicas, bem como medicamentos, pagamento de exames, apoio financeiro para tratamento de saúde, transporte doente, leites e dietas de prescrição especial, fraldas descartáveis para pessoas que têm necessidade de uso. Então, vejam, o que nós temos que compreender? Que isso é uma discussão que nós já tivemos em muitos municípios. Não é porque eu estou fazendo uma doação a uma família em situação de vulnerabilidade temporária que isso se caracteriza como benefício eventual. Isso a gente já passou em algumas cidades. Otávio, mas a gente quer doar uma cadeira de roda. Isso não é pela assistência, não? Não. Se a pessoa precisa de uma cadeira de roda, a doação é pela saúde. Mas não tem que ter um parecer social? Tem. Tem que ter um parecer social nesse processo de doação para caracterizar a situação de vulnerabilidade da família, para ela fazer jus ao recebimento desse item da administração pública. Agora, não é pela assistência, é pela saúde. Então, o que nós temos que distinguir nessa questão dos benefícios eventuais é que, a depender do que a família precise, ela pode ser assistida por diversas políticas. Educação, por exemplo, bolsa de estudos para uma criança lá. O município criou um projeto de lei para a questão de bolsa de estudo, na educação.
O município criou um programa para concessão de óculos na saúde, e por aí vai. Então, uma política ela não invade a outra. Então, dentro desse contexto, o benefício eventual ele vai se concentrar na concessão de benefícios que estão previstos na legislação que a gente falou, sem atingir esses itens que nós estamos descrevendo aqui, que são de outras áreas. Então, essa parte de saúde, educação, e nós temos que observar esses demais programas e ações que você tem aí em outras áreas, tá certo? E aí, quais são as modalidades de benefícios eventuais que nós temos aqui no município? Eita, tem alguém riscando a tela aqui. Peraí. Quais são as modalidades de benefícios eventuais que a gente tem aqui? Quais são as modalidades que a gente tem aqui na área da assistência social? Nós temos a modalidade de auxílio natalidade, certo? As 4 modalidades. Auxílio por morte, ou auxílio funeral, calamidade pública, ou desastre, e a vulnerabilidade temporária. E agora a gente vai... Ioneide, você está batendo aí na tela, está fazendo uns riscos. E aí a gente vai discorrer agora sobre cada um deles, certo? Auxílio natalidade. Então, o que é que diz o decreto 6.307? O auxílio por natalidade atenderá preferencialmente aos seguintes aspectos: necessidade do nascituro, apoio à mãe nos casos de natimorto e morte do recém-nascido e apoio à família em caso de morte da mãe. Ok? E aí eu pergunto a vocês, o benefício, partindo dessa leitura desse artigo, né? Vamos pensar aqui. O auxílio natalidade, ele será apenas a concessão de um kit enxoval? O que vocês acham? Apenas um kit enxoval? Aí eu pergunto, a família, a mãe faleceu, né? A mãe faleceu em uma família. Ela precisa apenas de um kit enxoval para atender a necessidade dela? Não. Aí é onde a gente começa a ampliar nossa percepção do que é o benefício eventual e muitas vezes de como a gente fazia errado. De quê? A gente instituía lá no meu município, fazia a licitaçãozinha do kit enxoval, nasceu o menino, entregava o kitzinho enxoval pronto. Mas nós não visualizávamos a real necessidade daquela família em virtude do nascimento. Que é isso que nós temos que pensar. Então, a família faleceu, a mãe faleceu, ela pode precisar de, além do kit enxoval para atender lá a criança, que pode ter sem problema nenhum, mas ela pode precisar de cesta básica, ela pode precisar do próprio auxílio funeral, que é outro benefício que vai estar concedido na mesma família ao mesmo tempo, né? A família teve a morte. E aí ela vai compreender uma série de provisões para superar a vulnerabilidade daquela família naquele período. Então, pensar o benefício eventual é pensar ele de forma que ele surge para garantir o quê? Diante do evento incerto que ocorreu, qual foi o evento incerto? O falecimento da mãe, o nascimento da criança e o falecimento da mãe. Então, nós temos um evento incerto na família. Então, diante disso, o que é que ela vai necessitar? Ela vai necessitar de uma série de provisões da área da assistência para proteger aquela família nesse momento. Então, visa o quê? Evitar e superar vulnerabilidades sociais vividas pela mãe e pela família na situação de nascimento ou da morte da mãe. E aí eu coloco, não envolve apenas o kit enxoval. Ok? E aí o primeiro ponto para a gente discutir. Otávio, beleza, mas eu posso dar um kit enxoval? Posso. Que itens eu posso ter nesse kit? Bom, isso deve ser pensado a nível de município, que itens são necessários para prover aquele, digamos assim, atendimento inicial àquela criança.
De modo que nós temos que fazer uma reflexão e um cuidado que diz assim, e o que é que eu não posso ter? Foi levado em consideração que não pode ter uma pomada porque é item da saúde, não pode ter um leite porque é item da saúde. Veja bem, evidentemente que dentro dessa concessão de um kit e dentro das orientações do aleitamento materno, ter uma lata lá de leite pronta lá num kit não é o lógico, porque você pressupõe de que aquela mãe vai amamentar. Mas a gente não tem caso de que a mãe não consegue amamentar. Ou, por exemplo, a mãe faleceu, né? E aí, a criança vai tomar o leite de onde? Onde é que ela vai ter concedido o leite? Então, será que nós não podemos conceder o leite dentro do kit para aquelas situações específicas onde a mãe faleceu? Podemos. O que a gente tem que entender, e essa discussão eu acho legal, porque é isso que a gente tem que pensar. Otávio, mas eu tenho uma criança que foi diagnosticada com uma intolerância e ela precisa de um leite específico tal. Aí eu pergunto, esse leite entra dentro da assistência? Não. Que aí veja a diferença. Esse leite, ele foi pensado por causa de uma doença. Doença é atribuição de quem? Saúde. Então, aí nós temos que aí é essa discussão que é interessante. Eu estou dando um leite diante da necessidade imediata daquela família, porque ela não tem, no caso, a condição de amamentar, porque a mãe faleceu e a criança precisa do leite. Ok, assistência. Eu estou requerendo um leite específico porque a mãe não pode comprar e esse leite é porque ela tem um leite de uma dieta tal e precisa de um acompanhamento, inclusive de saúde. É da saúde, entendeu? Então, os itens que eu vou colocar dentro do meu kit, eles têm que ser itens de modo que ele não faça uma invasão de outras áreas, uma invasão entre aspas. Então, eu tenho que respeitar o que é de competência da assistência e o que é de competência da outra área. E aí eu coloquei o outro item, intersetorialidade. Que aí eu vou dizer, eu digo, nós atendemos essa família aqui, então, uma pergunta aqui de Niete. No caso do falecimento da mãe, poderia entrar a alimentação do recém-nascido, que muitas vezes é o leite específico e caro para a realidade da maioria? Já respondeu, exato, Niete, eu li depois, desculpa. Então, exatamente isso. Pode sim entrar o leite, foi justamente o que a gente acabou discutindo agora, certo? E é isso. Então, eu preciso ter essa intersetorialidade, eu preciso ter uma conversa com as outras áreas. E, essa família aqui, ela foi atendida com benefício eventual, mas aí a criança está passando por um problema, foi ao pediatra, e aí foi identificado que ela está com intolerância e vai ter que tomar um leite caro, não pode amamentar. Aí, meu amigo, a intersetorialidade é fazer com que as políticas se comuniquem, e esse leite específico ele vai ser doado por onde? Pela saúde, certo? E outro ponto, rapidez na concessão e sem condicionantes. Aí, para essa rapidez, eu vou prestar o benefício, o kit lá. Então, eu tenho que me programar, fazer uma licitação. Otávio, posso fazer a licitação lá do kitzinho pronto, ter lá guardado lá no meu município, aquele kit, para no caso da necessidade, a gente já fazer a concessão imediata? Claro que pode. Lembrando que, além do kit, o suporte à família não é apenas o kit enxoval. Nós temos que pensar na família como um todo. Ok? Então, sair desse pensamento que o benefício eventual, ele, por auxílio da natalidade, é só aquele kit. E outra, lembrar que não existe condicionante. Mas você participou do grupo de gestante? Não. Eu posso, inclusive, criar um grupo, como eu falei anteriormente. Eu posso criar o meu grupo de gestante do CRAS, e assim, assado e tal, mas eu não posso... E nesse grupo de gestante do CRAS, o município vai para incentivar, ele vai conceder lá um kit lá para a família que concluir, que participar de tantas reuniões, ótimo, show de bola, tal. Mas isso não é benefício eventual, isso é uma ação desse programa que você criou, que pode ser criado perfeitamente, ótimo, uma excelente iniciativa, ok? Então, esse é um ponto. E temos que visualizar de maneira mais ampla a necessidade da família, que foi basicamente o que a gente já colocou aqui. Então, a família, nesse momento, ela não está necessitando apenas daquele kit. Ela pode
ter tido aquele kit doado por membros da família, por uma avó, por um avô, por um tio, e no momento ela não precisa do kit enxoval, mas ela precisa de uma complementação na sua questão alimentar. Ela passou por problemas, ficou muito tempo interna, o marido teve que ficar com ela, e aí ele não conseguiu trabalhar naquele período, ele era autônomo, e aí ele passou lá 1 semana, 2 semanas sem conseguir trabalhar, não era coberto pela questão da licença paternidade, e isso reduziu a renda da família. Nessa redução de renda da família, ela teve que necessidades? Entendeu? Então, vejam, um ponto importante é saber que não é porque eu estou colocando lá na minha solicitação, no meu parecer social, auxílio natalidade, que obrigatoriamente os itens que serão concedidos têm que dizem respeito apenas à parte de enxoval da criança. Então, nesse caso, digamos que eles tinham comprado tudo antes, estava tudo bem, ótimo, graças a Deus, já tinha banheira, já tinha roupa, já tinha tudo, tinha fralda, tinha pomada, tinha tudo direitinho, mas o marido passou 15 dias sem trabalhar e eles precisaram de quê? De uma complementação alimentar. Então, mesmo na minha solicitação de auxílio natalidade, na minha justificativa, ele precisou de quê? De uma complementação alimentar e não e não o kit, certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Tem uma mensagem aqui, deixa eu ver se eu... tá, pronto. Beleza. Alguma pergunta, pessoal? Alguma observação até aqui? Alguém quer fazer alguma consideração, pontuar algo sobre essa questão que a gente discutiu até o momento? Se quiserem, fique à vontade, a gente está aqui para ouvir também, certo? Franklin falou assim, foi sem querer, Franklin? Você quer falar? Foi sem querer? Quer falar? Pode ficar à vontade. Agora eu não estou te ouvindo. Não estou ouvindo. O seu microfone está aberto, mas o áudio não está saindo, né? Eu estou vendo aqui que o seu microfone está aberto, mas o áudio não está saindo. Também não. Estou só fazendo a leitura labial. Não sei se... Talvez se você tirar o fone, será que fica melhor? Não sei. Ainda não, ainda sem som. Ativar a música. Lembrando, eu acho que o Oneide deve estar na mesma sala com alguma outra pessoa. Não sei se a Nieide e o Oneide estão na mesma sala. Aí se abrir o microfone... Não? Eu acho que deve ser com o Ricardo. Porque se abrir o microfone, fica dando microfonia dos dois. Bom, Franklin, se você puder botar no chat, então, ou se você quiser mandar um áudio aqui para mim no WhatsApp, eu abro aqui e eu explico, tá certo? Eu não estou conseguindo ouvir o seu som. Aí eu vou seguir, mas aí se você quiser ou mandar um áudio para mim no WhatsApp, ou se você quiser mandar no chat, fica à vontade que aí a gente vai explicar. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguém queria falar? Nieide, fica à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Otávio, a gente sabe que, como você bem falou aí no início, e eu acho que acontece na maioria dos municípios, a própria população, os usuários, só ligam a esses benefícios ao kit maternidade, aquele kit do recém-nascido que geralmente é entregue. Como fazer, ou se deve se divulgar, como fazer essa divulgação para que as pessoas saibam dos demais serviços que podem ser incluídos, serviços não, benefícios que podem ser incluídos nesse caso. Então, porque eu acho só acha que é aquele kit. Hoje isso aí passa por uma atuação dos profissionais, certo? Assim, do profissional que está identificando aquela necessidade do benefício eventual, entendeu? De saber. E aí é importante, e aí eu faço um parênteses para falar da importância do parecer.
Tipo assim, eu já vi parecer social de benefício eventual de 4 linhas. Quer dizer, fulano de tal, CPF tal, NIS tal, faz jus ao recebimento do benefício eventual previsto na lei tal, tal, tal. Ponto. Pelo amor de Deus. Quer dizer, não tem condições. Isso não é um parecer social. O profissional que coloca o carimbo lá e assina, vamos combinar. Tem que... Benefício eventual, você tem que ter uma análise da família, você tem que saber conhecer a legislação. Então, por exemplo, no meu parecer, Nídia, eu vou estar colocando lá que a família, vou explicar toda a situação de Minha vulnerabilidade. pergunta é a seguinte. Agora eu estou ouvindo. Aí deixa eu responder aqui a Nídia, aí eu passo para tu. E aí, nessa minha justificativa, eu vou dizer que a família está necessitando de uma complementação alimentar, além do que está precisando disso, está precisando daquilo. E isso vai embasar o meu processo de concessão. Então, o que a população tem que saber é a proteção a ela dada pela política e pelo benefício eventual. Agora, eu faço um ponto. Não é apenas a condição de pobreza que vai dar direito da família a receber o benefício eventual. Esse é o principal ponto de discussão. Nós temos que lembrar de que evento incerto e a situação temporária. Que a gente vai discutir quando a gente for falar da vulnerabilidade temporária, que esse é o maior ponto de discussão. Por exemplo, eu tenho uma família que são 5 integrantes, o marido vive de bico, ela recebe Bolsa Família. Aí chegou lá, eu quero uma cesta básica. Aí eu digo, eu vou botar um benefício eventual, certo. Aí eu lhe pergunto, qual foi o evento incerto que ela passou? Teve bloqueio de Bolsa Família, o marido se acidentou e deixou de trabalhar. O que é que aconteceu? Não aconteceu nada, é porque ela chega aqui e está pedindo e está precisando. Opa, não é benefício eventual. Por mais que você me diga, mas Otávio, eu fui lá na casa, ela não tem o que comer. Aí a gente tem que pensar que o município pode necessitar de um outro programa de suporte às famílias em situação de vulnerabilidade, por exemplo, talvez até um programa de segurança alimentar. Tem municípios, Otávio, eu quero distribuir 300 cestas por mês. Não é benefício eventual. Aí é um programa de segurança alimentar que você pode implementar no município, cadastrar as famílias, definir as regras da lei, para que eu possa fazer essa concessão das cestas básicas, mas não se enquadra como benefício eventual. A distribuição em massa de cesta básica, ela não se enquadra como benefício eventual. Eu tenho que pensar sempre associando a vulnerabilidade da família ao evento incerto que aconteceu nela, entendeu? Diga lá, Franklin. Está me ouvindo? Estou ouvindo, agora sim. Em relação ao leite, as crianças que, por exemplo, apresentam intolerância à lactose do leite bovino, e nós temos aqui a distribuição do leite caprino, aqui na nossa secretaria. A orientação que eu dou, por ser a responsável, você precisa passar no NASF, pegar um laudo da nutricionista, do médico, e dizendo, encaminhando, solicitando que você receba o leite caprino, até para que a gente mande para o fornecedor, para que aumente de acordo com a demanda. Nesse caso, é uma integração de saúde e assistência. E é um benefício eventual? Pronto. Foi muito interessante a sua colocação, Franklin. Justamente, aí você está tendo uma integração de políticas e você está tendo uma ação de segurança alimentar, a gente pode dizer, mas não se enquadra especificamente na concessão do benefício eventual. Até porque, eu pergunto, durante quanto tempo essas pessoas estão recebendo esse leite? Ficam recebendo? Crianças de 1 até 7 anos. Exatamente. Ou seja, é temporário? Não é. É igual o leite do governo do estado. É uma ação... É o leite do governo do estado administrado pelo município. Exatamente. Então, é uma ação específica de segurança alimentar em parcerias com outras políticas, mas ela não se enquadra dentro do benefício eventual. Então, é como eu disse, eu posso ter outras políticas, eu posso ter políticas de complementação
nutricional, dentro da política de segurança alimentar, o PAA, distribuição de alimentos, por exemplo. Não sei se municípios de vocês têm, mas a Conab faz convênio com associações para a produção de alimentos com produtos regionais, e esses alimentos são distribuídos para a população de vulnerabilidade social. Ok, mas não é benefício eventual, é uma ação de quê? De segurança alimentar. Então, são complementaridades das políticas, né, que elas atuam em conjunto. Então, eu posso ter, é isso que eu estou dizendo. Acho que o grande desafio do benefício eventual é a gente saber que talvez ele não abrange tudo que a gente imaginava que ele abrangia. Não, ele é uma ação pontual. E aí também faz a gente refletir pela necessidade da complementaridade das políticas. Já tem uma data que fica, e ali é uma bênção de Deus, aquele traz ali. De você ter outras políticas associadas na sua secretaria. Por exemplo, o Dr. Rodrigues tem a questão do aluguel social. Então, o aluguel social foi um programa social criado no município de transferência de renda com critérios específicos que concede, aí a família fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas não é benefício eventual, é um programa social criado especificamente com um critério, com determinada situação. Benefício eventual é o outro momento. Em uma vulnerabilidade temporária, por exemplo, a casa caiu. Aqui em Natal, a gente teve recentemente, lá em Mãe Luiz, um botijão de gás explodiu e acabou com a casa da família. Aí teve o quê? Teve um evento incerto? Teve um evento incerto. Ela vai precisar de um aluguel social naquele momento? Vai precisar. É a vulnerabilidade temporária. Vai precisar de um aluguel social, ela vai precisar talvez de cesta básica, vai precisar talvez do pagamento da água, da luz. Então, são todas essas provisões que vão atender a família naquele evento incerto. Agora, ela vai precisar de uma casa nova. Aí a política de habitação, que vai... Pode incluir riscos causados por natureza, ou vulnerabilidade social, ou riscos causados a crianças. Eu acredito, como nós fizemos agora, tiramos uma família de um lugar e colocamos em outro. É uma questão de vulnerabilidade, é uma questão de benefício eventual, porque a família estava passando por um certo risco. Até a família começar a aprender a voar, digamos assim, a se mexer com as próprias pernas. A gente está ensinando algumas coisas a ela, mas ela é consciente de que vai chegar o momento dela aprender. Isso, o benefício eventual, ele tem um tempo, sem eliminar a necessidade, a possibilidade de outras políticas da secretaria atender aquela família, certo? Esse é um ponto. Vamos para o outro benefício, auxílio por morte. Certo? Depois, se tiverem alguma intervenção, alguma ponta a discutir, podem também acrescentar. Então, o auxílio por morte atenderá prioritariamente a despesa de urna funerária, velório e sepultamento, a necessidades urgentes da família para enfrentar os riscos e vulnerabilidades advindas da morte e de seus provedores ou membros, e ao ressarcimento nos casos de ausência do benefício eventual no momento em que se fez necessário. E aí, outra discussão que a gente faz, que é bem complicada. Geralmente, o que é que os municípios fazem? Faz aquela licitação, onde ele já licita as urnas funerárias, o ataúde, né? Não sei como é que chama, de criança, de adultos, de pessoas com determinado tamanho, tal. Licita a parte do transporte do corpo, da preparação, de alguns itens de ornamentação lá e tal. Beleza. Ok. Mas eu posso ter a necessidade da doação em pecúnia, porque a pecúnia é em dinheiro. Lógico, ninguém vai tirar o dinheiro lá do banco, lá da prefeitura e doar, vai dar um cheque. Otávio, mas meu secretário de Finanças disse que não usa mais cheque, não. Você pode usar. Pode usar, sim. Essa história não tem cheque. Tem, sim. Para casos específicos, pode-se usar o cheque. Ou se pode transferir para a conta do beneficiário. Por exemplo, você teve um beneficiário que faleceu em outro estado. E você não tinha licitação para cobrir aquele benefício eventual lá no outro estado. O que é que se fez? Ele conseguiu, de alguma forma, arcar com as despesas e
trazendo toda a documentação dessas despesas, do corpo, do direitinho, apresentou à Secretaria de Assistência Social, ao CRAS, ao CRES, fez o processo, foi devidamente feito parecer tudo direitinho, e o município vai ressarcir ele daquele valor. Certo? Então, tanto eu posso conceder o item, quanto eu posso ressarcir. Essas são as duas formas, que é o ressarcimento das despesas. E aí, esse cuidado na legalidade para a concessão. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? É a comprovação. Por exemplo, a pessoa não pode chegar lá dizendo, não, eu gastei 5 mil reais, certo? Cadê as comprovações? Sem ter uma nota fiscal, sem ter orçamento, sem ter nada que comprove a realização dessas despesas. Então, eu tenho que ter bastante cuidado com essa questão do ressarcimento, porque a legislação pública, ela implica em uma burocracia necessária para a comprovação da despesa para que o agente público não tenha nenhum tipo de comprometimento. Então, também no auxílio por morte, nós fazemos toda aquela reflexão que nós fizemos no auxílio natalidade, de modo que nós não pensemos apenas na urna funerária e no transporte, nós pensemos também no suporte à família diante dessa necessidade, desse evento incerto que ocorreu na sua família, tá certo? Situação de vulnerabilidade temporária, pronto. Esse é o ponto de principal discussão aqui. Quando a gente vai ver a situação de vulnerabilidade temporária, nós não podemos ver ela isoladamente. Nós temos que ver essa situação de vulnerabilidade temporária associada ao decreto e a LOAS, que fala do evento incerto e de provisões suplementares e provisórias. Por quê, pessoal? Eu digo isso porque tem gente que paga aluguel social, diferente de um programa social existente, com tudo direitinho, paga aluguel social como benefício eventual por mais de 2 anos, a mesma família. Deixou de ser temporário, certo? Então, aqui na situação de vulnerabilidade, ele fala o quê? A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza pelo advento de risco, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos. Riscos, ameaça de sérios padecimentos, perdas, privação de bens e de segurança material e danos, agravos sociais e ofensas. Que esses danos podem ser... Tem pessoas querendo falar, deixa eu ver... Foi Roberto e Franklin de novo. Vamos lá, Roberto, pode falar. Otávio, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, né? Eu estou participando e estou tirando algumas dúvidas também. Por exemplo, aqui no município, a secretária Euneide pode até falar mais precisamente, mas nós temos um aluguel social aqui, que o nome é Programa Social, né? Que tem pessoas que recebem 9 meses, 3 meses, mas tendo uma nova visita da assistente social, que Magala, ela está aí acompanhando também, ela trabalha no município, com o direito de mais 3 meses, 9 meses aqui no município. O que é que você me diz a respeito disso? Eu lhe digo, Roberto, que isso vai ser, conforme a gente até já visualizou, a gente já trabalhou aí, que o Conselho de Assistência Social ele vai deliberar sobre essa temporalidade na concessão desses benefícios. E aí, ok, 9 meses, beleza. 6 meses, 3 meses. Isso depende de uma avaliação local. O que não pode ter é algo quando a gente passa assim, porque assim, vocês, não, Otávio, foi 3 meses, foi 6 meses, aí é avaliado, ou seja, você está visualizando que aquilo ali é temporário, você está avaliando, precisa continuar ou não precisa? Mas é diferente de você ter uma pessoa 2 anos, 3 anos, um mandato todo recebendo o aluguel social. Então, aí não é mais benefício eventual. Otávio, nós temos aqui no município, nós já encontramos isso, né? Tem 4 famílias, se salvo não me engano, que é indicação da justiça, e eles não têm tempo determinado, é indeterminado, entendeu? E pela assistente social nos informou que já faz muitos anos que estas famílias recebem
Mas isso vem através do Ministério Público. Não. A doutora Helena também está Se participando. for uma decisão judicial, não se fala em benefício eventual. Decisão judicial se cumpre o que a justiça está determinando. Ponto. Se eu tenho essa necessidade, é isso que eu estou dizendo. Essa família, eu não estou dizendo que a família não pode receber um aluguel social não, um auxílio para o pagamento do seu aluguel durante 2 anos. Ela pode receber, mas isso não é benefício eventual. Isso aí é uma política social dentro da gestão que nós podemos implementar para o suporte àquelas famílias. Então, é isso que eu estou dizendo. Otávio, rapaz, o município aqui, o prefeito, ele não quer deixar o povo passando fome, então aquele pessoal, a gente quer fazer aqui, aquele pessoal que chega, a gente olha que está necessitado, a gente vai estar fazendo distribuição de cesta básica. Beleza. Então, vamos trabalhar um projeto de segurança alimentar, de distribuição de cesta básica. Mas eu não posso, simplesmente por uma situação de vulnerabilidade, de risco, que a família vivencia, que grande parte das famílias do nosso município vivenciam, a gente está colocando isso como benefício eventual. E está 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses aquela família recebendo cesta básica todos os meses pela secretaria. Não se enquadra como benefício eventual, entendeu? Então, esse é o Otávio, diga, Ionei. Eu encontrei, né, que eu estou agora iniciando, como se diz, a nova gestão, e encontrei os benefícios eventuais até de 2019, através de uma resolução. E como o Roberto assim, já detalhou algumas coisas, eu converso muito com você, a gente conversa muito, e eu sei que tem algumas coisas que tem que mudar aqui. Hoje a gente está dando posse aos conselheiros, né? Vai ter a eleição novamente para renovar o conselho. E automaticamente foi muito boa essa oportunidade dessa live hoje com você, porque a gente vai ficar sabendo. Eu já tomei conhecimento disso aí, já quis mudar, e temos que mudar, porque nós temos aqui vários programas que estão na segurança alimentar. Então, um desses é a questão de aluguel, que de 9 meses eu acho um absurdo. Você dá 9 meses no aluguel. Então, também, como você está nos assessorando, eu espero que na próxima semana a gente vai sentar para rever isso aí. Com certeza. Então, e aí, Oneide, eu acho que você lembra, por exemplo, quando a gente fala de segurança alimentar, você fala da questão de restaurantes populares, você tem aqueles municípios que tem restaurante popular, distribuição de alimentos. Então, o que eu estou dizendo, a necessidade do nosso usuário, ela vai além. Agora, a gente não pode suprir essas necessidades colocando tudo como benefício eventual. A gente está desvirtuando o que é o benefício eventual. A partir do momento que eu tenho uma concessão contínua do aluguel, eu já, pronto, município. E aí, por exemplo, inclusive, não é a minha área específica, mas aí, a depender do município, se quiser, a gente compartilha. Por exemplo, não, Otávio, eu quero fazer um programa de distribuição de cesta básica, pela questão da segurança alimentar. Então, eu elaborei uma minuta, né? Existe o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o... Otávio, Sim. só passar. Aqui, na época que eu fui secretária aqui, a gente tinha o Conselho de Segurança Alimentar e tinha a Política de Segurança Alimentar, e eu estou querendo voltar novamente, Pronto. entendeu? Exatamente. Então, são políticas que se unem. Diga lá, Franklin, eu esqueci de passar a palavra para você. Mas era isso. Tá fechado seu microfone, Franklin. Tem que abrir o microfone. Eu digo, era isso que a intervenção que eu fiz agora, no momento, era esse, que Certo. eu estou separando justamente o que é benefícios eventuais e o que é programa de segurança alimentar. Ok. Eu confesso que nós estamos com essa falha. Nós tivemos aqui agora o cadastro de 500 famílias para o benefício de auxílio emergencial, dos R$200, e vamos ter a distribuição de 1.000 cestas básicas, que nós pensávamos que era auxílio emergencial por conta da pandemia, mas eu percebo agora que é a questão de segurança alimentar. Então, mesmo diante de tanto tempo na secretaria, eu queria que você me explicasse resumidamente. Nós não temos Conselho de Segurança Alimentar, então entendo que precisamos já ativar um Conselho de Segurança Alimentar. Gostaria que você me explicasse resumidamente qual é a diferença do auxílio emergencial
para a segurança alimentar nessa entrega de cesta que nós vamos fazer, porque acredito que vai mudar muitos critérios em relação a isso, ou não? Então, eu vou. E é um ponto que eu quero até pactuar com vocês, para a gente se reunir semana que vem, para aqueles municípios que têm interesse em implantar o sistema de segurança alimentar e nutricional. Eu volto a dizer, não é a minha área específica, não é a minha assessoria do SUAS, mas são políticas interligadas, diante da necessidade do município. Eu fiz essa pesquisa, então, assim, para dar um apoio nessa parte da segurança alimentar e nutricional. Franklin, a parte de segurança alimentar e nutricional, ela está muito ligada à falta da condição mínima de se alimentar da família. Então, no próprio processo, né, na própria legislação, ela fala isso. Então, essa concessão de uma grande quantidade de cestas básicas, o que você precisa é identificar aquelas famílias que têm a real necessidade da insegurança alimentar. E aí, a insegurança alimentar, não necessariamente, ela está ligada a um critério específico de renda, né? Assim como o benefício eventual. Foi até bom colocar esse ponto, porque quando a gente fala, tem que estar inscrito no CAD único para receber o benefício eventual. Não. Eu posso ter lá aquela pessoa, como eu disse, que vendia espetinho, que não estava no CAD único, porque ele era. Isso a gente já fez outras lives, a gente já discutiu sobre isso, que não estava no CAD único, mas que diante da pandemia o cara fechou o espetinho, perdeu a fonte de renda e está precisando de um benefício eventual. E aí ele não estava no cadastro único. Então ele não vai receber. Não, de forma alguma, deve receber. Agora, eu posso fazer o encaminhamento para o cadastro único para que ele se cadastre? Posso, perfeitamente. Mas eu não posso condicionar. Então, Franklin, a diferença, deixa eu ver se eu lembro, consigo compreender direito a pergunta. A diferença da segurança alimentar para um auxílio emergencial, foi isso? Foi, em relação à entrega de cestas básicas, porque nós estamos querendo critérios para entregar a cesta, mas eu percebo que a segurança alimentar é mais ampla, é como se ela fosse mais flexível para nós distribuirmos as cestas. Pronto. Aí, veja, eu acho que essa distribuição em massa, digamos assim, essa distribuição pela necessidade da calamidade pública, devidamente autorizada pela legislação, né, porque é interessante que isso tenha cuidado nessa parte. A legislação, por exemplo, se foi uma doação de cestas básicas referente à pandemia do Covid, na minha legislação, ela tem que dizer qual é o critério, a forma de concessão dessas cestas. Entendeu? Então, se lá nessa legislação específica, o município, devido à questão do Covid, vai fazer a concessão de 1.000 cestas básicas às famílias do município de Alto Rodrigues, que estejam inscritas no CAD único, que residam no município, que tenham pelo menos 3 ou 4 pessoas. Ok. Ou se ele não disse isso, que deixou a critério da secretaria definir os critérios. Ponto. Esse é um ponto. A da segurança alimentar, aí você entra dentro de uma política, igual a gente tem a política do SUAS, onde você vai desenvolver ações de segurança alimentar, o incentivo ao cuidado com a água, com os alimentos, com a sua higiene, com acesso aos alimentos. Aí você tem a promoção da agricultura familiar. Então, você tem da compra desses alimentos por parte do município. Então, assim, você tem uma série de ações que englobam a política de segurança alimentar e nutricional. E uma delas pode ser a complementaridade da alimentação através da concessão de cestas básicas, certo? Então, é mais ou menos essa diferença. Uma ação pontual emergencial... Otávio, diga só aí. complementando aí, a segurança alimentar, ela envolve até recursos hídricos também. Sim, exatamente. A questão da água, entendeu? Aqui em Jucurutu, acho que tem a Lei de Segurança Alimentar, e vou até procurar ela para rever, já que nós vamos também reorganizar o Conselho de Segurança Alimentar. Aquele programa cisternas que tem no município também vem através desse programa. Exatamente. Hortas comunitárias, os restaurante popular, certo? Também entra dentro da política de segurança alimentar. Diga lá, Helena, você quer dar uma palavrinha? Só para concluir, então, eu posso ver se no... Só para concluir, só um minuto. Eu posso ver se no município tem
Conselho de Segurança Alimentar e submeter algumas coisas em relação à entrega de cestas e estamos Exatamente. respaldados, né? Exatamente. Aí é isso que eu estou dizendo. Eu estou com um projeto de lei da instituição da segurança alimentar no município, onde a gente cria também, que aí, assim, eu fiz por necessidade de um município, um programa de distribuição de alimentos, certo? Então, o município vai ter a possibilidade de conceder cestas básicas, né, para aquelas famílias que estão necessitadas dentro da política de segurança alimentar. Que aí, veja bem, você vai ter um tempo maior, você vai avaliar o quê? A condição de insegurança alimentar da família. Não está associada a um evento incerto que causou aquele problema, que aí ela entra em benefício eventual da assistência, entendeu? Então, é essa distinção. Eu posso ter as políticas que se complementam. Eu posso ter a doação de cesta básica e alimentos dentro do benefício eventual? Posso. Mas eu posso ter também a doação de cestas básicas dentro da política de segurança alimentar. Eu tenho que avaliar qual é a necessidade da família. Morreu uma pessoa da família, benefício eventual. Família não está conseguindo suprir o seu alimento com o que ela ganha, segurança alimentar. Segurança Alimentar. Então, você pode mandar para mim, por favor? Posso mandar a minuta. E, na verdade, eu queria discutir antes, porque são pontos que eu quero discutir. Eu pactuo com vocês. Segunda ou terça-feira, a gente pactua no grupo para eu fazer a apresentação desse projeto. E aí, quem tiver interesse, que assim, alguns pontos vocês precisam alterar. Por exemplo, vai definir quantitativo ou vai deixar em aberto para ser definido pela secretaria? Porque quando você define o quantitativo na lei, 200 cesta básica. Aí lá na frente você diz, eu queria dar 250. Aí você já fica amarrado. Então, assim, tem uns pontos que eu quero discutir. Mas, na verdade, eu posso mandar a minuta e tanto eu posso discutir no privado com vocês, quanto eu posso fazer uma outra reunião semana que vem, antes da nossa já padronizada na sexta-feira, eu faço uma antes só para discutir sobre esse projeto. Eu também já tenho outros municípios que estão interessados. Tá certo? Otávio, Diga aí, Otávio, também tem que ver os recursos, né, que se a Secretaria dispõe no fundo para o Programa de Segurança Alimentar, tanto também para benefícios eventuais. Exatamente. Ontem eu fiz uma previsão e discuti com o contador e depois fui para o prefeito mostrando a necessidade. Mas eu estou vendo que tem que separar o que é o social do benefícios eventuais, já que nós estamos em calamidade pública, né? A questão do financeiro, inclusive, Ionei, do nosso entendimento, é que os valores dos benefícios eventuais eles são definidos pelo município, porque tem questão de orçamento. Eu vou conceder benefício eventual para todo mundo em qualquer valor. Não. Senão, por exemplo, eu não posso deixar de atender, tirar dinheiro da saúde, do remédio da saúde, para pagar benefício eventual. Isso é o princípio da administração pública. Eu tenho o quê? Eu tenho R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000 para o orçamento do benefício eventual. Então, eu tenho que trabalhar dentro daquele orçamento. O município tem que trabalhar dentro do orçamento, da disponibilidade financeira para aquela função. Diga lá, Helena. Otávio, em relação à colocação que foi feita aqui por Roberto, em relação à obrigatoriedade do pagamento do aluguel social, certo? Advindo do Ministério Público por ordem judicial. No caso, o ideal seria retirar esses beneficiários da cota parte dos benefícios eventuais. Seria isso? Helena, se há uma decisão judicial obrigando ao município a fazer o pagamento do aluguel dessas famílias, então não vejo como um benefício eventual. Não se caracteriza, exatamente, não se caracterizaria como eventual, até porque na própria determinação judicial já diz que é por tempo indeterminado. Então, ali ela já descaracteriza a eventualidade. Perfeitamente. Então, você está ali... No caso, no caso, o ideal seria retirar essas determinações judiciais dentro do orçamento dos benefícios eventuais. Exatamente. Era só essa colocação mesmo que eu queria fazer. Mas, Otávio, eu só terminei o que a Helena falou, também há um momento de intervenção no aluguel social enquanto ocorre a calamidade pública. Embora tenha o projeto social, o programa,
Mas tem pessoas que, devido a essa calamidade, né, essa pandemia, ela está passando também pelo processo de eventualidade. Sim, mas aí justamente, Oneida, aí cabe à equipe identificar, opa, devido à questão do Covid, devido a uma ausência do emprego, aí olha o evento incerto, olha a necessidade temporária, aí é onde eu tenho que avaliar. Ou eu tenho, por exemplo, não, tem município que está querendo implementar, que é outro projeto que a gente vai estar trabalhando também, uma espécie de um aluguel social. Não, Otávio, eu tenho essa família, eu quero dar aqui a ela aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, você tem que ter uma política de um programa social, de um auxílio financeiro para o custeio de aluguel social. Entendeu? Do aluguel social, não, do aluguel lá da família. Então, não então, nesse caso que você colocou, diante da pandemia, podem surgir necessidade do pagamento de aluguel? Podem. E aí o técnico tem que avaliar o evento incerto, a situação atípica que gerou a concessão desse benefício eventual. Perfeito. Então, pessoal, essa vulnerabilidade temporária, ela é esse ponto que nós temos que discutir. Então, o fato da família estar em uma condição de pobreza, de que nós atendemos, ela por si só não é suficiente para enquadrar essa necessidade da família na concessão de benefícios eventuais. Muitas vezes a gente nota, e eu acho que essa reflexão faz a gente perceber, que nós precisamos de mais políticas públicas para o atendimento a essas famílias. Políticas públicas na área de segurança alimentar, políticas públicas no apoio financeiro para o custeio de despesas como o aluguel, políticas públicas para a proteção, a geração de emprego. Então, é isso que nós temos que perceber. Então, quando analisarmos a situação de vulnerabilidade, eu digo isso muito para os técnicos, certo? Técnicos de CRAS de CREAS, porque nós temos que ter o comprometimento desse técnico, porque muitas vezes aí o técnico diz, Otávio, mas a família é tão pobre, meu Deus do céu, eu fui lá na casa e tal. Beleza, ninguém está tirando a questão da sua percepção da pobreza e necessidade da família. Ok, ela está precisando. Mas ela está precisando de quê? De uma complementação dentro da política de segurança alimentar ou do benefício eventual? Aí volta aquela mesma discussão. Qual foi o evento incerto? Aconteceu algum evento incerto? Não. Então, não é benefício eventual. É isso que nós temos que pensar. Certo? E aí, pessoal, um ponto a discutir, né? A dificuldade em definir o fato gerador da vulnerabilidade, esse é um dos principais pontos que nós temos que buscar. E o episódio atípico que tenha gerado, agravado a situação de vulnerabilidade da família, certo? Foi o que a gente discutiu. Basicamente, esses tópicos aqui nós já discutimos sobre todos. Situação de calamidade pública ou desastre. Isso aqui está muito ligado à questão da vulnerabilidade temporária. Porque, por exemplo, a família teve lá a sua casa destruída por um botijão de gás lá. Ela está com vulnerabilidade temporária devido lá ao desastre que aconteceu na casa dela. Agora, numa atuação mais ampla, essa vulnerabilidade ela tem que ser devidamente reconhecida pelo poder público através da legislação, certo? E aí, onde é que entra essas vulnerabilidades temporárias diante da calamidade pública? A gente tem situações de quê? Situações anormais, como tempestades, enchente, inversão térmica, desabamento, que não é muito a nossa realidade. Mas, se a gente lembra, por exemplo, você vê, porque assim, na nossa realidade não existe muito, mas, por exemplo, aconteceu uma enchente e o rio lá subiu e desabrigou 10 famílias. Aí entra o benefício eventual por calamidade pública, quando eu posso ter que o quê? Pegar um ginásio, eu tenho que comprar colchão, tenho que comprar cama, eu vou ter que comprar fogão, vou ter que comprar alimentos, vou ter que fornecer alimento para essas famílias, vou ter que comprar roupa, porque as famílias perderam tudo. Então, toda essa proteção à família, em virtude do desastre da calamidade pública, eu vou atender através do benefício eventual. E aí eu tenho que estar preparado para isso. Se eu, por exemplo, uma casa que desabou de uma ribanceira, uma casa que está em situação iminente de desmoronamento, então essa família precisou ser retirada, precisou alugar uma casa para ela, comprar alimentos, comprar
produtos para que ela possa confeccionar esses alimentos. Então, tudo isso entra dentro dessa situação de calamidade pública ou desastre. Certo? Então, está muito associado à situação da vulnerabilidade temporária. Então, fazendo um apanhado geral, né? Um resumo. Então, a situação geradora, ela deve ser eventual. A agilidade na concessão, temos que ser rápidos na concessão. Não conter itens de outras políticas. Não pode haver condicionantes, senão a situação da necessidade devidamente reconhecida. Então, esses são, digamos assim, alguns pilares que nós trazemos aqui para essa discussão acerca do benefício eventual. Deixa eu ver aqui, temos aqui algumas perguntas no chat. Vou viabilizar aqui para responder. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Edmilson Crédito Curutu. Portanto, é preciso pensar as vulnerabilidades específicas de cada família. Dependendo da análise, pensar em ações mais pontuais por um maior tempo. Exatamente. E ações mais pontuais da política de assistência ou de outras políticas, certo, Edmilson? Então, lembrar que o benefício eventual ele não vem para suprir toda a necessidade da família. Ele vem para suprir aquele momento, certo? Deixa eu ver aqui. Assim como pessoas que têm o cadastro em outra cidade, mas que moram no município e precisam daquele benefício eventual. Perfeito. Quando a gente falou, não é obrigatório cada um tal. É isso. Mas o seu cadastro único é do município de Parnamirim. Você está solicitando o benefício eventual em Natal. Não importa. Se eu estou morando em Natal, a minha atualização do cadastro único, eu posso fazer o devido encaminhamento e dizer, você precisa atualizar o cadastro único, alguma coisa nesse sentido, tá certo? Estamos na mesma situação do município de Almarinho, sem critérios para o suporte nutricional. Estão algumas pessoas mais vulneráveis, podem acabar não recebendo por causa de outras. Ok. Edmilson Crédito Curutu, portanto, é preciso pensar, ok, já colocou 2 vezes. Débora aqui agradecendo pelos esclarecimentos, obrigado também. Lembrando aí, pessoal, quem perdeu o comecinho, quem precisar de certificado dessa reunião, nós colocar aí no chat o nome, CPF e e-mail para que a gente envie o certificado. Vanessa, você colocou aqui do CRAS de Campo Redondo, faltou você colocar o nome completo, viu, Vanessa? Otávio, diga aí, Roberto. Já ia perguntar, porque o CRAS aqui de Jucurutu hoje fez uma ação voltada para o Dia das Mães e seria muito bom que eles também estivessem acompanhando, mas fica gravado, né? Isso, eu vou gravar, quer dizer, tá sendo gravada, como é praxis, aí eu vou editar e colocar no nosso canal do YouTube para visualização posterior. Outra coisa, todos vocês, a maioria de vocês aqui conhece um assessor técnico também da assistência, Danilo, é um grande amigo meu, a gente trabalhou muito tempo em conjunto, ele fez recentemente uma live sobre benefícios eventuais, a qual eu indico bastante, eu assisti, certo? Assim, acho que conhecimento a gente se soma, nunca se divide. Então, quem quiser também dar uma passadazinha no canal de Danilo Bezerra, ele tem uma live lá sobre benefícios eventuais, são cerca de 2 horas e pouco, muito boa também. Ele faz uma abordagem mais, digamos assim, não digo burocrática, mas traz muita parte da legislação. Eu procurei fazer uma abordagem mais direcionada à discussão, certo? Então, assim, fiz uma abordagem um pouco diferente, mas é um material também muito bom dele. Fica aí a minha sugestão para assistir, se for o caso, tá certo? Laís aí assistiu, disse que foi ótimo, muito bem, eu também. Certo? Tá no YouTube, essa live de Danilo tá no YouTube e no canal dele, Danilo Bezerra. Certo? Em torno de 2 horas lá também, muito boa. Então é isso, pessoal. Mais alguma pergunta, mais alguma observação? Aí fica na nossa agenda. Vou colocar no grupo aqueles municípios que tiverem interesse em implementar programa de cesta básica através da política de segurança alimentar e nutricional, que ainda não tenham lei. Vamos marcar para terça-feira, que acham? Terça-feira, 10 horas? Pode ser? Ou segunda, pode ser segunda também.
Terça-feira, 10 Até a segunda não é bom, porque você vem do É feriado. loucura na todo, secretaria, final- né? Eu já fui secretário, eu sei Não como é. gosto muito de segunda-feira, alguma coisa, não. Eu É já ia verdade. dizer, melhor na terça Melhor na mesmo. terça, segunda é aquele Segunda dá certo, enxurrada não. Melhor na terça, é verdade. Eu sei como é. Segunda a gente tem que resolver nossos pepinos para começar a semana. É, Então, terça-feira, 10 horas, aqueles municípios. E aí, assim, por exemplo, Jucurutu já tem a lei de segurança alimentar. Então, dá uma olhadinha, faça a pesquisa para a gente já ver o que é necessário fazer. Aquele município que tem interesse em implementar essa política de distribuição de cesta básica, né, para o município, né, para ter uma coisa mais constante e regulamentado, né, com lei, para não prejudicar o gestor e que não conflita com a parte do benefício eventual, certo? Fica aí o agendamento. A gente faz na terça-feira, 10 horas, beleza? Então, mais algum ponto aí, pessoal? Mais alguma pergunta, alguma intervenção? De antemão, obrigado a todos aí. Próxima semana temos muitas demandas devido ao 18 de maio, verdade. Terça e quarta temos capacitação. Divânia, mas a gente faz da mesma forma. Eu posso deixar gravado, certo? E vocês, quem não puder assistir, quem não puder participar. O bom de participar ao vivo é que você tira dúvida, você vê ali, né? É melhor. Mas a gente deixa gravado aí para vocês assistirem posteriormente e aí tiram as dúvidas no particular comigo, sem problema nenhum, tá bom? Vamos ligar as câmeras, pessoal, para a gente fazer nossa foto. Fazer a pose, ajeitar os cabelos. Ó. Começa, ó, Helena já começa a ajeitar os cabelos, Ana Cristina, tudo ajeitando os cabelos. Hoje eu consegui ficar sentada, viu, Otávio? Um pouquinho. Que bom que já está melhor, viu, Ana? Graças a Deus. Faz 24 dias hoje, né? Daqui a pouco está um mês já. Se Deus quiser, já está de volta ativa. Débora. Jesus, já estou impaciente. Laís. Tá toda bonita, Aninha. Suzete. Arrumada. Aí você assistindo ao vivo hoje, hein? Coisa boa. Olá, feliz dia das mães para as mamães aí. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães para todas as mamães, muito bem. Paula, tudo bom? Feliz Dia das Mães aí para todas as mamães do grupo. Então vamos lá, 1, 2, 3. Foto tirada. Vou colocar lá no nosso grupo. Pessoal, então mais uma vez só agradecer aí a presença de vocês, tá certo? Novamente, a gente se coloca à disposição de todos. Vou fazer um videozinho explicando sobre também, sim, municípios que... Deixa eu parar logo aqui a gravação, que a gente já terminou. Deixa eu parar a gravação.